Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal do Felipe CEO. Aqui a gente vai discutir um pouquinho de estratégias, um pouco dos caminhos que vão te levar a viver da tua profissão de personal. Eu me chamo Caio Bezerra. E eu sou o Felipe CEO. Se você não me conhece, prazer, tá conhecendo agora. E aqui a gente vai discutir hoje sobre o tema como ser um personal de respeito. E para começar, me diz aí, Felipe, o que é que pode ser considerado um personal de respeito? O que é um personal de respeito? Então, Caio, na minha opinião, um personal de respeito é aquele cara que tem respeito dos seus alunos, que tem respeito dos outros profissionais em relação ao trabalho que ele faz. Não quer dizer que esse cara precisa ser o melhor profissional dentro de todos os âmbitos da educação física, até porque isso não existe. Eu estava até falando hoje mais cedo no meu perfil do Instagram, numa caixinha de perguntas, que muito embora eu trabalhe com estética e rendimento, né, alto rendimento, eu tive um caminho ali durante a minha graduação trabalhando com idosos, né, com grupos especiais, né? Só que isso foi assim, como é que eu posso dizer? Foi fundamental para abrir minha mente sobre outros caminhos da educação física. Muito embora eu não tenha seguido por esses caminhos, mas graças a Deus e ao meu trabalho, dentro do que eu faço no meu nicho, né, ali estética e rendimento, eu sou muito respeitado, inclusive respeitado também por outros profissionais que atuam em outros âmbitos da educação física. Então, tipo, é o que eu sempre falo, o cara que busca respeito dentro da área de atuação dele, dentro do nicho de atuação dele, não é aquele cara, como é que eu posso dizer assim para você, não é aquele cara que tem que ser o expert em todos os assuntos. Ele não precisa disso. Ele precisa dominar pelo menos o básico, tá? Da maioria das coisas e ser muito bom em uma coisa específica. É o que eu sempre falo. Quando você tenta ser bom num monte de coisa, você não é bom em nada. Então, até citei o exemplo do meu amigo Emerson. Emerson é um cara super inteligente, bom pra caramba o cara, e ele é melhor ainda quando a gente fala de tratamento de lesões. Então, hoje, quando eu penso em lesão, tratamento de lesão, é a primeira pessoa que vem na minha cabeça. É indicar o trabalho dele. Então, para mim, Emerson é um personal de respeito. Entende? Ele tem o meu respeito em relação ao que ele faz, tá? Com a intervenção que ele. Ali, com que ele trabalha, ele tem o meu respeito pela pessoa que ele é, e ele tem o meu respeito também pelas capacidades que ele alimentou durante sua vida profissional nas outras áreas também. E, acima de tudo, né, tem meu respeito, porque é um cara que propaga esse conhecimento para outras pessoas sem soberba alguma. Então, acho que quando a gente fala em personal de respeito, a galera já pensa logo naquela parada assim de você é o melhor de todo mundo, a galera vai falar de mim meio que... A galera confunde muito respeito com fama. Eu É acho que esse aquele bem-sucedido, né? é. Eu acho que não é por aí. Eu acho que para você ser bem sucedido, você precisa ter primeiro o respeito daqueles iguais, tá? Quando eu falo iguais de profissão, certo? E também dos seus alunos, né? Que eu falo são diferentes, mas diferentes no sentido de profissão, tá bom? E essa seria exatamente a próxima pergunta. Era justamente se necessariamente a pessoa precisava ter um sucesso para ter o respeito. Eu particularmente, né, emitindo a minha opinião própria, eu penso até exatamente isso. Poxa, o cara pode ser respeitado dentro da própria academia ali e não necessariamente ser um cara de sucesso, de, poxa, todo mundo conhece ele. Ele continua sendo uma pessoa que, quando você chega, você sabe exatamente o que o cara está falando, você sabe que conversar com ele vai ter, assim, você vai ter as suas dúvidas tiradas, você sabe que o cara entende do que está falando, mas não necessariamente o cara ainda conseguiu atingir um nível de, como tu disse, um nível de fama, um nível de que está ganhando rios de dinheiro, às vezes nunca nem consegue fazer isso, né? Mas que não deixa de ter, de ser um profissional respeitado, né? Não deixa de ser um profissional aí com um gabarito, digamos assim, né? Vamos lá. Eu gosto muito de falar desse lance de fama e sucesso, que são duas coisas que não têm nada a ver. Não necessariamente o cara que é famoso quer dizer que ele tem sucesso, né? Principalmente hoje na era do digital, tá? É o que eu sempre brinco com isso. Pode ter um cara que tem 1 milhão de seguidores, tá? E não ter, como é que eu posso dizer assim para você, uma boa conversão em vendas, já que a gente está Sim. aliando aqui sucesso, a gente está falando de sucesso profissional, sucesso financeiro, né? Então, o cara pode ser muito famoso, mas não ter uma boa conversão em venda. É muito comum isso acontecer.
Muito comum, muito comum. A Mais gente vê comum do que a gente imagina, né? Inclusive. mais, pois é, mais comum do que imagina, né? Do que muita gente imagina. Então, hoje, eu vejo as pessoas, muitas pessoas procurando fama e não procurando sucesso. E sucesso, para mim, é um negócio muito relativo, velho. Porque, vê só, deixa eu te contar uma historinha. Quando eu me formei, eu tinha como meta ganhar R$ 10.000 por mês, sabe? Era a minha meta. Então, eu dizia assim, poxa, quando eu estiver ganhando R$ 10.000, eu vou estar ganhando muito dinheiro, sabe? Era o que eu pensava na época. E aí, assim, uns 3 ou 4 meses depois da minha formação, eu já estava ganhando justamente isso, R$ 10.000 todos os meses. E foi mais ou menos na época que eu me casei também. Então, tipo assim, eu percebi que aquilo era pouco para a vida que eu queria levar. Eu não estou dizendo que R$ 10.000 é pouco, tá bom? Mas para a vida que eu queria levar, para os sonhos que eu tinha, eu precisava ganhar mais. Então, como você falou, na academia que eu trabalhava, eu tinha um certo respeito, né? A galera sabia qual era o cara que chegava na hora, a galera sabia qual era o personal que entregava resultados, a galera sabia qual era o personal carrasco, que se o aluno não treinasse como deveria treinar, eu não fazia questão nenhuma de devolver o dinheiro dele. Eu nunca fui o cara de enrolar os alunos. Então, tipo assim, essa minha fama corria dentro daquela academia que eu dava aula. Porém, né, aquela academia que eu dava aula tinha um teto. Como é que eu posso dizer assim? Eu era um dos caras que cobravam mais caro dando aula nessa academia. E o meu mais caro ainda era barato comparado com outros caras que davam aula em outras academias. Então você começa a ter que expandir, né? Tipo assim, expandir o seu negócio. Como eu sempre falo, o personal trainer é um negócio. Começa a ter que expandir o seu negócio. Então, tipo, aqui, se eu aumentar o meu valor aqui, talvez eu perda alguns alunos que eu tenho, porque já vai para um valor exorbitante dentro da realidade desses alunos. É a mesma coisa, por exemplo, de você abrir uma loja muito sofisticada num shopping muito popular, sabe? Tipo assim, o rendimento dessa loja não vai ser igual se a gente comparar essa mesma loja num shopping que não é tão popular, que é um shopping mais voltado ali premium. Só para citar um exemplo, assim, um shopping nos Jardins, lá em São Paulo, né? É um bairro de alto padrão assim financeiro. Então, uma loja muito sofisticada ali, é natural que ela venda muito. O contrário não é verdadeiro, né? Se a gente pegar essa loja sofisticada e colocar num shopping mais popular, essa loja não vai vender tanto. Então, foi mais ou menos esse paralelo. Eu estava querendo cobrar um pouco mais caro, porque eu sabia que eu tinha capacidade para isso. Eu estava querendo alçar outros voos, né? Só que para eu ir para outro lugar é aquela coisa. Você vai chegar num lugar novo que ninguém me conhece, muito embora aqui em Pernambuco, meio que aqui em Recife, né, que é onde eu moro, todo mundo meio que conhece todo mundo. Mas uma coisa é conhecer de ouvir falar e outra coisa é você conhecer o trabalho, não é? Então, até você se inserir num outro lugar, até você mostrar que você sabe fazer, você tem um caminho a percorrer. Então, disse assim, pô, eu vou deixar alguns horários livres daqui e vou conhecer outras pessoas aqui. É o tal do network, né? Que todo mundo fala, né? E esse network não só com profissionais, mas também com outras pessoas, né? Que você possa conhecer para que você possa dar aula. E aí tem N maneiras de você entrar no mercado, em outra academia que a gente pode até falar hoje ou em outro papo desse. Mas eu acho que muita gente se perde pelo seguinte: o cara quer encher a agenda dele num único lugar, e isso é massa porque você não fica se deslocando, tá? Eu considero que o cara tem uma agenda lotada quando é desse jeito, quando o cara não fica se deslocando muito, né? Porque imagina tu dar aula na Zona Sul e dar aula na Zona Norte. O tempo que tu perde entre um lugar e outro, tu não tem agenda lotada. Tu tá com a agenda aí sobrando horário. Se tu tá conseguindo fazer isso aí, tá sobrando horário. Então, eu digo assim, se você atende só Zona Sul, aí tudo bem, porque o deslocamento é 10, 15 minutos. Ali, assim, as academias são muito próximas. Se você atende Zona Norte, mesma coisa. Mas o cara que se desloca muito, eu particularmente nunca gostei disso. Entendeu? Eu sempre tentava migrar de um lugar totalmente para o outro, ou trazer os alunos para um lugar só.
porque aí era menor, era um desgaste menor para mim. A minha autoridade naquele lugar se tornava maior, porque eu tenho muitos alunos ali. Os outros alunos que frequentam a academia me viam o dia inteiro dando aula naquele lugar, então, tipo assim, porra, todo mundo treina com esse cara, então esse cara deve ser bom. É a primeira percepção que o aluno tem. Inclusive, é uma moeda que a gente pode jogar para captar novos alunos. Né? É uma moeda muito boa. E terceiro lugar, velho, que eu sempre falo em relação ao respeito, é o tratamento que você dá para os outros profissionais, velho. Porque muita gente, às vezes, só visa o cliente. O cliente, o cliente, o cliente, o cliente, o cliente, e esquece que ele passa ali o dia inteiro em contato com outros profissionais que em algum momento também podem indicá-los. Entende? E não é só tratar o cara bem, porque o cara pode indicar, não. É tratar o cara bem pela convivência. Tu tá convivendo ali todos os dias, então, tipo assim, as pessoas gostam de estar perto de pessoas que são agradáveis, né? Que não são aquela pessoa chata. Porque no início da minha carreira, ali como estagiário, passava um monte de personal lá na academia que eu estagiava e dizia, ô estagiário, ou isso, ou aquilo. Tipo, e eu, como estagiário, modesta parte, eu já era um cara que sabia bem mais do que muita gente que já estava dando aula. Entendeu? Tipo assim, uma vez eu até me incomodei com um cara usando alguns termos assim, você percebe quando o cara está querendo tipo, colocar para baixo. Eu chamei ele na grande para conversar sobre treino, para saber se ele sabia mesmo sobre treino. E esse cara ficou todo sem jeito e tal, depois veio me chamar de boçal, eu disse, eu, boçal, tu chegou aqui destratando a gente que é estagiário, aí eu te chamo para a gente trocar uma ideia sobre treinamento e eu sou boçal, sabe? Então, não, enfim, é meio louco essa parada que acontece. Mas eu acho que o respeito é o primordial. Se você dá respeito, você é respeitado como pessoa. O primeiro passo é ser respeitado como pessoa. E logo em seguida, você trabalhando, né? Você consegue o respeito profissional. E aí depois é só expandir. Né? É mais fácil você ser aceito nos lugares quando as pessoas gostam de você. Né? Sem dúvida nenhuma. E tu acha que é importante, Felipe, conseguir ter esse respeito para conquistar novos clientes, ou tu acha que não tem muito a ver a questão do respeito com a conquista de mais clientes, ou talvez até a melhora, né? Como tu disse aí, no caso, quando a gente está falando de um personal que está migrando de uma área mais, digamos assim, periférica para uma área que seja mais nobre, né? Tu acha que é importante ter esse respeito já não diria adquirido, né, mas um respeito já conquistado para poder conseguir novos clientes ou tanto faz? Cara, eu acho que isso faz diferença, sim. Mas eu não acho que isso é essencial. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi estagiário junto comigo. É um cara que eu respeito muito. É um cara muito inteligente. É um cara muito íntegro, sabe? É um cara muito respeitador, sabe? E tipo assim, e é um cara assim extremamente pontual, Uhum. sabe? Então, tipo assim, quando eu falo respeitador, eu falo em relação às alunas, tá? Porque a gente sabe que isso é um calo muito grande na vida do personal trainer. Os caras, na maioria das vezes, se perdem e botam os pés pelas Principalmente mãos. quando é homem e aluna mulher, né? Pois é, pois é. E aí os caras botam os pés pelas mãos ali, algumas vezes, né? Eu não estou dizendo que nenhum personal pode se envolver aqui com uma aluna. É super normal, até porque o cara está em contato o tempo todo, né? Mas uma coisa é você se envolver com uma aluna e de repente ela ser sua namorada, virar sua esposa, enfim. Outra coisa é você se envolver com todas, né? Aí, tipo, Exatamente. tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Mas, vamos lá. Vamos pensar no que eu estava falando. Então, esse cara, ele tem uma facilidade de receber indicação. Naturalmente, esse cara já vai ter uma facilidade de receber indicação de alguém. Esse cara tem uma facilidade de agradar a pessoa que ele está dando aula, porque ele é um cara pontual, ele é um cara íntegro, né? Ele respeita, desse ponto de vista que eu acabei de falar, as pessoas, né? E é um cara que está sempre estudando. Então, tipo assim, até se esse cara não tiver esse devido respeito profissional, que a gente fala assim, vamos botar esse respeito entre aspas, né? Tá bom? No outro lugar que ele vai, ele conquista. Ele conquista por essas características que ele tem. Entendi. E se esse cara não tiver esse respeito novamente aonde ele trabalha, às vezes é porque o cara é introvertido, né? Então tipo assim, a galera não tem muita, como é que eu posso dizer assim, muita chance de conhecer ele. Então aquele cara que fala pouco, aquele cara que é muito na dele ali, geralmente a galera não comenta muito sobre ele, né? E aí ele vai, esse processo de geração de autoridade, vamos chamar de autoridade, eu acho que é melhor, né?
esse processo de geração de autoridade nesse cara é um pouco mais demorado. Então, de repente, que essa migração que ele faça de um lugar para o outro, essa autoridade ainda não seja conquistada ali dentro daquele âmbito, né? Vamos colocar assim. Mas que, para mim, não impede nada. Deve prospectar clientes em outro lugar, deve captar clientes em outro lugar e ele reter clientes em outro lugar. Porque, vê só, hoje em dia, a gente sabe que o mercado digital é uma realidade. Isso não é futuro, como eu falo para a galera. É presente e passado já, né? Tem muita coisa de quem está entrando no digital hoje que está fazendo que já é coisa do passado. Né? Já é coisa que não se faz mais há pelo menos uns 3 anos. Mas a galera está fazendo, né? Tem que começar por algum lugar. Né? Então, imagina só, tem muita gente que eu conheço aqui de Recife, aqui de Recife, de outras capitais, enfim, que não são boas pessoas no modo de... Deixa eu reformular, tá? Não é que não são boas pessoas, tá? Não tem uma boa presença no digital. É isso que eu quis dizer, tá? Mas essas pessoas têm uma certa autoridade no mercado presencial lá. Tá? E aí esses caras simplesmente estagiaram a vida toda num lugar só, conseguiram essa autoridade local e nunca tiveram vontade de migrar para algum outro lugar para ganhar mais ou para deixar o serviço, para que as pessoas vissem o serviço com os outros olhos. Porque para aquele cara, o que ele ganha ali já é suficiente, ele não quer ter problema com deslocamento para outro lugar, ele quer trabalhar perto de casa, enfim, tem N motivos. Né? A gente sabe que tem N motivos que às vezes prende alguém em algum lugar por alguma coisa, enfim. Então vamos imaginar esse cara, tá? Aqui, que vai ter, no dia que ele resolver migrar desse lugar para esse outro lugar, do lugar A para o lugar B, ele vai ter muito mais dificuldade do que aquele cara que já tem uma certa presença no digital, mesmo que diminuta, né? Ali seja uma presença fraquinha, mas que já seja também autoridade no lugar A como ele. Porque o que o digital faz? Até para quem não trabalha no digital, quem é do presencial, alguém vai ouvir falar de você. Não vai ser só o boca a boca. Quando você põe ali algum conteúdo sobre treinamento, você põe ali algum conteúdo sobre algum aluno seu, né? Uma mudança que você causou na vida do seu aluno. E eu não falo só estética, até pode ser psicológica, né? Pode ser voltado ao rendimento, pode ser voltado à reabilitação, né? Uma mudança funcional. Vamos colocar assim, tipo, não importa. As pessoas vão ver. Aquilo, de certa forma, é uma vitrine. De certa forma, não. É uma vitrine. Então, ajuda esse cara a sair do ponto A para o ponto B, sabe? Tipo, mesmo que ele não seja aquele cara com perfil de profissional de educação física. Como é que eu chamo? O cara que tem um perfil de profissional de educação física? O professor de dança, né? Que fala com todo mundo, sorri para todo mundo sabe que ele chegou na academia, sabe que ele saiu. Tipo, eu vi isso minha graduação inteira. Que o perfil do profissional de educação física era o cara que era interativo, né? Então, eu tive muita dificuldade, inclusive, no começo da carreira ali, por não ser um cara interativo. Eu sempre fui um cara mais introspectivo, vamos colocar assim, sabe? Eu não era aquele cara da resenha. Eu sempre gostei de brincar, mas com os meus, né? Não sou de sorrir para todo mundo. E aí, tipo assim, o começo da carreira foi toda baseada nisso que eu estava falando para você aqui. Trabalho, respeito com as outras pessoas, atualização do meu conhecimento e entrega de resultados. Porque eu não era aquele cara de sorrir, de ficar amigo de fulano, de ciclano, e daqui a pouco eu estava dando aula a fulano, aí fulano tinha um amigo e ia se juntando. Não. Todos os meus alunos acabavam chegando em mim justamente por isso que eu estou te falando. Conhecimento técnico, tá? E entrega de resultados. E aí o que fechava a pirâmide, né, era o respeito que eu tinha com meus alunos, vamos colocar assim. Se a gente fosse fazer uma tríade aqui, sabe? Então, isso foi se propagando, né? Isso foi se propagando quando eu resolvi migrar para outros lugares. Uma coisa que, na época, ninguém fazia, cara, foi logo quando surgiu o Snapchat e os stories no Instagram, né? Tipo, ninguém fazia isso, eu comecei a fazer. Eu disse, pô, eu morria de vontade de ter um canal no YouTube, mas eu achava muito complexo aquilo tudo. E eu disse, eu vou começar a filmar pequenos trechos dos meus alunos treinando e vou postar aqui no Stories, sabe? Tipo, tem bronca não.
Eu acho isso massa porque outras pessoas vão ver meus alunos treinando e, de repente, pode vir tirar uma dúvida comigo, e se tornarem meus alunos também, sabe? E aí, na época, eu acredito que foi foi um casal de médicos que eu dei aula, baiano, eles dois, acabaram me encontrando pelos stories, sabe? E, tipo assim, uma frase que eles me falaram que ecoa na minha cabeça até hoje. Cara, a gente veio morar aqui em Recife, que a gente vai fazer residência. E a gente gosta muito de treinar. Quem me falou isso foi a mulher, né? A mulher do... Do Eita, meu médico. Deus. É a mulher do médico. Eu procurei a palavra na cabeça e saiu, que ela também é médica. Inclusive, os dois são muito meus amigos até hoje. E ela falou o seguinte, a gente veio morar aqui porque vamos fazer residência, vamos passar um tempo aqui, e a gente estava procurando um personal. Lá na Bahia a gente treinava como personal, era um cara muito bom. E aqui a gente está procurando, mas não encontra ninguém que a gente se identifica. Eu disse, como assim não se identifica? A gente não vê ninguém filmando treino. Ela falou, sabe? Então, tipo, aquilo chamou muito minha atenção. Ela disse, você foi o primeiro cara que eu vi filmar o treino de um aluno seu. Então, aquilo dali foi como se fosse uma aula experimental para mim. Tipo, Bacana. eu vi você incentivando seu aluno, eu vi você corrigindo seu aluno, eu vi você explicando por que botar o pé aqui, não ali, o braço aqui e ali não. E que diferença isso faria na execução do movimento dele. Então você me ganhou ali. Eu me identifiquei com você, com seu jeito mais rústico de gritar, de cobrar do aluno, e me identifiquei também com a sua preocupação com o técnico, da, do movimento sair perfeito, né? Logicamente, nenhum movimento sai perfeito o tempo todo, né? Quando a gente fala de treinamento. Mas entenda o que ela quis dizer. Então, isso lá atrás, basicamente há quase 5 anos atrás, né? Me fez captar 2 alunos que me pagavam muito bem, inclusive, sabe? E, tipo assim, eram 2 alunos que não me davam trabalho também. Porque era aquela galera que sempre ia treinar, não era aquela galera que ficava cancelando, sabe? Eu acho que na vida do personal, aqueles alunos que cancelam o dia inteiro, véio, toda semana tem cancelamento, é terrível. A pior coisa para o personal não é perder um aluno, não, velho, repor aula. Pode colocar fé. Repor aula é muito chato, véio, porque você Depois tem a de tomar sensação o chá de cadeira, ainda tem que repor a aula, né? de repor aula, enfim, aí é complicado, né? E aí, tipo assim, isso foi uma ferramenta que eu utilizei, né? Principalmente depois desse dia, né? Que eu ouvi isso, mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, para poder me chegar em outros lugares. Dessa maneira foi que começou a minha migração de uma academia que tinha ticket médio para as academias que tinham tickets mais altos, das grandes redes, entendeu? Foi basicamente assim que aconteceu. Então, eu acredito que, só voltando lá para a pergunta lá no início, né, que sim, esse respeito, essa autoridade faz diferença, mas ela não é essencial, você também pode construir ela. E uma maneira que eu acho muito fácil de construir é justamente da forma digital, né? É. Você mesclar ali o que você faz no presencial ou no digital. Não sei nem se tu ia me perguntar isso, mas já falei. Eu talvez estivesse ali um pouquinho mais para frente, depois eu vou dar uma olhada. Mas, assim, é uma coisa interessante que tu falou, essa questão do digital, que, querendo ou não, quando a gente compartilha ou quando a gente marca alguém dentro dos comentários, é como se fosse um boca a boca também, né? Não, com É, certeza. assim, ganha um alcance muito grande. Quanto mais comentário, o próprio algoritmo já começa a jogar mais teu conteúdo para as outras pessoas. E eu não lembro onde foi que eu vi essa frase, mas é uma frase que assim, se mostra cada vez mais verdadeira, principalmente no digital. Quem não é visto não é lembrado, como você falou. Você estava colocando ali os stories, e aí alguém viu, e aí às vezes você indica para outra pessoa, e aí começa a aparecer. E quanto mais a gente vê essas pessoas aparecendo, mais vontade a gente tem de começar a consumir, começar a se familiarizar, a gente começa a chegar junto dessas pessoas, não somente personal, né? A gente está falando principalmente aqui personal, mas a gente pegar aí qualquer pessoa, qualquer influência, é mais ou menos esse. Nutricionista, dentista, enfim. Não é? Exatamente. E deixa eu te perguntar, Felipe, quando foi que tu percebeu, assim, quanto tempo tu demorou para se notar como um profissional respeitado, um profissional ali, quando tu percebeu assim, poxa, agora
de fato, eu tenho autoridade, eu tenho uma imagem a zelar. Óbvio que a gente sempre tem que zelar pela imagem desde sempre, né? Mas, assim, quando você vê assim, poxa, atingir um patamar realmente legal, onde eu estou sendo aqui respeitado, e porque a gente sabe que, infelizmente, o profissional de educação física é até um pouco meio que menosprezado, né? Como é que eu posso dizer? Pela sociedade em si, né? Pela demais sociedade, poxa, tá fazendo educação física e tal, não é, você nota que não é a mesma coisa quando o cara fala que, poxa, eu me formei em nutrição, eu me formei em medicina, eu me formei em fisioterapia, você percebe que tem um pouquinho mais de menosprezo, né, dentro da educação física. Quando foi que tu percebeu que isso daí sumiu para ti? Um pouquinho menos de menosprezo, né? Quer dizer, quando a galera sofre nutrição, fisioterapia. Enfim, vê só. Eu estava trocando essa ideia com um amigo meu que é médico, um dia desse. Eu disse, vê só, um médico passa ali 6 anos estudando, né? Se ele não reprovar nenhuma disciplina, né? Nenhum módulo lá. São 6 anos. Terminou os 6 anos, ele é um generalista. Concorda comigo? Ele é bacharel em medicina, né? E aí ele vai ter que fazer alguma coisa, ou uma residência, ou uma pós-graduação, enfim. Às vezes até Mas, duas geralmente, residências, né, para poder fez até duas formar o dele. residências, no caso de diversas especializações aí, de diversas outras residências, né? Você precisa ter uma residência prévia. Enfim. Isso. Mas vamos colocar o básico aqui. Vamos pensar assim, eu estudei 6 anos, tá, um médico, depois vamos fazer uma residência aí de 3 anos. Então o cara passou 9 anos estudando. Tá? Eu acredito que tem a residência de menor tempo, eu acredito que tem de 2 anos. Eu acho que normalmente é 2 mesmo. Mas vamos colocar 3 aqui, vamos balizar com 3. Então o Uhum. cara estudou 9 anos para começar, basicamente, a exercer a profissão dele. E depois que ele começou a exercer a profissão, né? Depois da residência ali, que ele, enfim, começou de fato a exercer essa profissão, ele só começou. Ele tem que estudar, porque, tipo assim, medicina é um curso muito prático e muito teórico. Não tem como você só estudar e não tem como você ser só prático. A educação física é igualzinho, irmão. O problema é que durante a graduação da educação física, pelo menos conhecendo a minha graduação, muita gente implantava na cabeça, eu não falo professores não, tá? Eu falo os outros alunos de períodos mais altos, não é, ali e tal, e alguns professores também, que a gente somos os doutores do movimento e que ninguém pode falar de movimento se não for profissional de educação física. Entre aspas, eu concordo. Por que eu falo entre aspas? Porque o conhecimento é livre, velho. Então, um fisioterapeuta, por exemplo, ele pode gostar de estudar musculação. Sim. E por que ele não pode falar disso? Ele não pode prescrever. Aí eu tenho que realmente, tipo assim, a prescrição é de caráter do profissional da educação física. Mas o cara pode falar. Problema nenhum, na minha visão, problema nenhum. Conhecimento é para todos. Ele não está invadindo uma área. Até porque as áreas andam muito próximas, sabe? Eu não vejo isso como uma invasão. Mas, falando ainda do que você disse em relação ao pessoal ter um certo preconceito, vamos dizer assim, com quem estuda educação física. Aí tu vê, a gente estuda 4 anos, é basicamente a nossa formação. Dentro da nossa formação, a gente vê um monte de coisa. Tá? E aí eu não vou discutir o que é bom e o que é ruim aqui, tá bom? Mas a gente vê desde capoeira, tá? Até, vamos colocar assim, o cara vê desde capoeira até dança. E aí eu estou tirando o cunho que capoeira é uma dança, tá? Porque tem essa discussão, né? Se é luta, se é dança, enfim. Se é os dois. Mas eu paguei cadeiras de dança, paguei cadeiras de capoeira, paguei cadeira de basquete, e tudo bem. Você precisa ter a vivência ali do esporte, eu acho que isso é massa, né? Mas também paguei cadeiras de musculação, cadeiras de sociologia, cadeiras de pedagogia, então você percebe que é um curso, assim, que tem muita coisa, sabe, para a gente aprender, e tem pouco tempo de curso. Então a gente vê que meio que o básico de tudo ali, sabe? O cara que diz que sai da faculdade de educação física sabendo muita coisa foi aquele cara que estudou por fora a graduação inteira. Não foi aquele cara que só cumpriu ali a carga horária da faculdade. Esse cara que só cumpriu a carga horária da faculdade, meu irmão, não sabe de nada. Sabe? Tipo assim, ele realmente não sabe de nada. Me desculpa se alguém está vendo aqui e só cumpre a carga horária da faculdade,
mas eu sinto me dizer que você não sabe de muita coisa, não. Para não dizer que você não sabe de nada. Né? Geralmente é esse cara que reclama porque a academia paga 10 conto a hora aula. Geralmente é esse cara que reclama porque o professor é desvalorizado. Geralmente são esses caras. Porque os caras que estão na ponta, os caras que estão estudando, os caras que estão viajando para congresso, a galera que está inserida mesmo na profissão, não reclama não, velho. Porque sabe que os bons, né, eles vão se destacar. É só questão de tempo. Então, como foi que eu percebi que eu estava ficando diferente, né? Que foi a pergunta que tu me fez. Cara, eu sempre fui uma pessoa que, por ser pobre, eu tenho uma origem muito humilde, você sabe, não vou falar isso nesse papo da gente aqui, acho que seria um outro papo. Eu sempre aprendi com os meus pais que se eu quisesse ser alguém na vida, eu teria que estudar muito. E aprendi com eles também que, por ser preto, isso seria um pouquinho mais difícil, né? Até a galera me dá essa moral, vamos colocar assim. Então, eu teria que estudar o dobro. Era basicamente isso, sabe? Não era só ser bom. Eu tinha que ser bom 2 vezes, né? Para a galera me dar essa moral. Então, isso sempre ecoou na minha cabeça. Sempre ecoou na minha cabeça. Desde quando eu fiz o curso de Química, né? Que foi a minha primeira formação, né? Antes da educação física. Eu sempre tentava ser um cara diferente na minha turma, embora meu nível não fosse tão alto. Porque eu vim de escola pública, a maioria da galera da minha turma veio de escola particular, então tipo, já existia uma disparidade muito grande entre público e particular, né? Já existia essa disparidade assim, tipo assim, tinha coisa que eu nunca tinha ouvido falar que a galera estava falando naturalmente. E olha que eu estudei numa escola pública e foi numa escola pública boa, não foi numa escola pública qualquer, né? A escola pública que eu estudei foi o início da educação integral aqui no estado, né? Então, tipo assim, eu realmente tinha professores bons da rede pública, né? E eu não estou dizendo que o professor da rede pública é melhor ou pior do que o professor da rede particular, mas eu estou dizendo que os caras têm uma carga horária a cumprir dentro daquele tempo que eles têm, e nem sempre eles têm, como é que eu posso dizer assim, o apoio necessário, né, para que o aluno galgue ali, igual um aluno, galgue um lugar igual um aluno de uma escola particular consegue galgar. Sim. Até porque ali o nível de disparidade entre os próprios alunos de escola pública é muito grande. Então, o cara não pode nivelar pelo cara mais inteligente da sala. Ele tem que nivelar justamente pelo aquele cara que tem mais dificuldade, porque a ideia é que todos aprendam. Na escola particular, eu não sei bem como é que é, mas com a experiência pequenininha que eu tive num cursinho, que eu ganhei uma bolsa em um ano desse aí, e acabei nem indo porque tinha que trabalhar, não deu para ir, mas só fui para algumas aulas. O cara não tá nem aí para o cara que tá lá embaixo, não. Né? Eles puxam pelo cara que tá sabendo muito. E é aquela corda no pescoço, brother. Tu tem que passar no vestibular, é pressão, 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 não. Mesmo. A escola pública, a pressão não é essa, né, velho? A pressão é você tem que se formar, cara. Né? Você precisa terminar o ensino médio. Né? Tipo assim. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, na minha primeira graduação, eu já senti isso. Né? Então, eu buscava ali estudar. E ser, assim, realmente, o que me alimentou durante muito tempo, e eu estou abrindo isso aqui na boa, sem estresse, o que me alimentou durante muito tempo foi justamente essa frase, que você tem que ser bom 2 vezes, sabe? Então, tipo assim, era meio que uma obrigação, não era nem um prazer. No início, estudar não era prazeroso, era obrigação. Pô, se eu não fizer isso aqui, não vai rolar. Então, eu vou me condicionar a fazer isso daqui. Não porque eu gosto, sabe? Mas é porque eu quero um lugar ao sol. Basicamente isso. Ou um lugar na sombra, né? Eu tenho um amigo que fala assim, o lugar ao sol todos têm, né? Mas o lugar na sombra só quem plantou o coqueiro, né? Ele vive dizendo isso. E aí vamos sair de química aí e vamos para a educação física. Na educação física, como eu já tinha vindo de um curso, já tinha uma certa maturidade e tal, eu já cheguei com aquela parada assim, ó, eu preciso dar continuidade ao que eu já fazia. Então, tipo, eu ganhei uma bolsa, eu fui o primeiro lugar de aluno de escola pública dentro do meu curso, então ganhei uma bolsa de iniciação científica pela FACEP, né, chamava Bolsa de Iniciação Acadêmica, BIA, era o nome do projeto na época, do programa. E aí eu tive que escrever um projeto, né, de pesquisa ou me inserir em algum projeto já existente. Encontrei meu orientador, que é o André, que você conhece. Ele começou a me orientar, a gente decidiu escrever um projeto,
e tal, o projeto foi contemplado e tal, aquela coisa toda, foi bem bacana. E daí, então, como eu estava num grupo de pesquisa e já estava cuidando de pessoas muito cedo na minha graduação, eu era primeiro período, velho, quando isso aconteceu, eu tinha que estudar, pô. Como é que eu vou produzir ciência? Beleza que tem outras pessoas no grupo, não é? Ali, mas o autor do projeto era eu. Então, se fosse para um congresso, seria eu que teria que apresentar, não é? Tipo, se eu fosse falar para alguém, outros acadêmicos, seria eu que teria que apresentar, então já é uma responsabilidade muito grande. Então o André pegava muito no meu pé para estudar. E eu também já gostava de estudar nessa época e começava a estudar, velho, estudar. Aconteceu que quando eu estava ali no meu terceiro período, eu percebi que o que eu falava já era muito diferente do que todo mundo falava. Quando eu ia para congresso, tinha gente que já estava formada e não tinha o mesmo discurso. E eu comecei a pensar, putz, bicho, o que está acontecendo? Será que é o pessoal que é ruim ou eu que sou bom? Sabe? Tipo, eu ficava com essa dúvida. E aí, tipo assim, eu já tinha uma experiência prática muito grande, já era atleta e tal. Então, tinha experiência prática com musculação, mas queria respaldar aquilo teoricamente. E aí eu comecei a viajar para outros congressos do pessoal mais da prática. Foi aí que eu conheci o Belmiro de Salles, o Jonato, conheci o Marcelo Saldanha. Fui conhecendo essa galera aí que, que, que na época, né, assim, eles eram menos acessíveis. Hoje em dia, com o digital tomando conta de tudo, essa galera é mais acessível. Mas na época, para tu ver um curso de Dessales, basicamente tu tem que ir ao Rio ou São Paulo. Não era uma coisa tão fácil assim. Né? Depois de formado, o Dessales já veio aqui. Depois que eu me formei, o Dessales já veio aqui, eu acho que umas 80 vezes aqui em Recife. Mas, inclusive, na primeira vez que ele veio, foi a galera da academia que eu trabalhava, que organizou um congresso e trouxe ele. Né? Mas eu já tinha visto palestra desde que eu já tinha ido lá. Né? Então, tipo, a palestra que eu assisti dele aqui foi a segunda palestra. Né? Minha segunda palestra com ele. Mas era a primeira vez dele aqui. E já que eu falei dele, o pessoal sempre pergunta por que eu falo tanto de De Salles. De Salles foi um cara, velho, que eu nunca esqueço disso. Eu estava na sala de avaliação, avaliando uns alunos na academia. Quando ele chegou na academia que eu trabalhava, né, que era a coordenação da academia que estava organizando a palestra dele, para conhecer a academia e tal. Não seria lá a palestra, mas para conhecer a academia, falar com a galera e tal. E aí um dos coordenadores falou assim, olha, tem um rapaz aqui nessa sala de avaliação que ele é super seu fã. Teria como você esperar um pouquinho para falar com ele? Aí ele fez, claro, eu espero. Sabe? Então, tipo assim, quando eu terminei de fazer as avaliações, aí o coordenador bateu na porta e disse, ó, tem uma surpresa para tu ali. Aí quando eu abri a porta, era desse, sabe? Meu irmão, você não tem ideia a felicidade que eu fiquei. Sabe? Tipo assim, o cara me esperou, velho, tá ligado? Para falar comigo, para me dar um abraço. Sabe? Então, tipo assim, tem gente que diz assim, isso é porra nenhuma. Pra mim, isso é muita coisa, tá ligado? Pra mim, isso é muita coisa. O cara já era uma puta referência. Ele é, pra mim, uma puta referência. Sabe? Tipo assim, já era um cara que é, pra mim, ele é um cara assim, é um dos caras que mais produz, né? Que mais produz, é um dos caras que mais dá a cara a tapa em relação ao treinamento, que defende muito isso. E o cara tava me esperando, pô, para me dar um abraço, trocar uma ideia comigo, sabe? Isso para mim foi de grande valia, principalmente para trabalhar o meu próprio eu. Eu disse, pô, velho, se esse cara, que é esse cara, tá aí, quem sou eu? Sabe? Tipo assim, você precisa desse choque de realidade às vezes também. Não é? Porque, como eu te disse, eu estava começando a achar que ou a galera é muito ruim, ou eu sou muito bom. Então, esse dia já serviu para dizer assim, baixa tua bola aí que tu não é ninguém não, velho. Sabe? Tipo assim, tu pode estar estudando, tu pode estar lendo, mas tu é só mais um, velho. Tipo, se a galera não tá fazendo isso, o problema é deles. Mas tu só tá fazendo o básico. Porque o básico de qualquer profissão, de qualquer profissional, de qualquer profissão, é estudar. Então você não pode se achar diferente porque você tá estudando. É louco isso, né, velho? Tipo assim, a galera achava você diferente porque você é muito inteligente. Não. Ou porque você estuda muito, né? Louco, totalmente louco. Isso é o básico. Você precisa estudar. Você precisa estar todos os dias lendo. Se você não lê todos os dias, mas que você leia pelo menos uma ou duas vezes por semana algo sobre sua área de atuação. Senão você ficou totalmente obsoleto. Então aqui você viu para trabalhar a minha humildade também. Eu digo assim,
você viu bastante isso. Mas mesmo assim, né, voltando para o que a gente estava falando, eu continuei estudando mais, continuei treinando mais. Nesse mesmo ano, foi minha segunda competição no fisiculturismo, nesse ano que aconteceu esse lance com o Dessaves, foi minha segunda competição. Então, tipo assim, a competição me ajudou muito a compreender muita coisa da teoria na prática, e na prática, na teoria, o me preparar foi muito legal em relação a isso, sabe? Então, tipo assim, eu comecei a criar uma certa amizade com outros professores de universidades, sabe, que eram referências em publicação. E isso começou a me dar um peso, porque a galera começou a me ver como amigo dos caras que são bons, sacou? E eu não queria decepcionar. Não queria decepcionar o meu orientador, né, que é o André. Eu sempre estudei muito para dizer assim, ó, o orientando de André ali, falando besteira. Não, de forma alguma, entendeu? Tipo, eu sempre tive esse respeito muito grande pelos meus mestres e acredito que isso veio da arte marcial, né? Assim, até hoje eu sou assim. E em 2017, cara, que foi uma segunda virada de chave, vamos colocar assim, foi quando eu conheci o professor Caú, Sérgio Caú, que é um cara fenomenal também, dispensa comentários, assim, tipo, sem dúvida, assim, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, sabe? E é absurdo, o conhecimento do cara. Meu irmão, é de você sentar e dizer assim, eu estudei até hoje para não saber de nada, sabe? Quando você vê o cara dando aula. É assim, pô, é assim, sabe? Tipo, é sinistro, o cara é muito bom de verdade. E eu só conheci esse professor de ouvir falar. Amigos meus que estudaram com ele na Nassau, por exemplo, da época que eu era professor da Nassau. E aí eu fui fazer minha pós-graduação na UPE. Inclusive, escolhi a pós-graduação não por conta da pós-graduação, mas por conta dele. Porque eu sabia que ele dava aula nessa pós-graduação. Eu disse, eu preciso ter aula com esse cara, velho. A pós-graduação me chamava a atenção, mas o que me chamou mais a atenção ainda foi saber que ele era professor dessa pós. Então, tipo, eu preciso ser aluno desse cara. Eu preciso conhecer esse cara pessoalmente, né? E aí eu comecei a ter aula lá. E numa das aulas dele, né? Tipo assim, ele me fez um monte de perguntas. Ele já me conhecia, inclusive, de ouvir falar também. E sabia que o André era meu orientador, sabia do meu gosto pelo Dessage, pelo Jonato, por essa galera que eu já ia para congresso e tal, ele me conhecia, né? E aí ele me fez algumas perguntas até de cunho mais avançado em relação ao que eu imaginava que ele poderia me perguntar, né? Assim, e eu não soube responder. Eu até brinquei assim, ele falou assim comigo, né? Com todo respeito ao seu conhecimento, ele usou essa frase. Com todo respeito ao seu conhecimento, mas ele está obsoleto em pelo menos 10 anos. Ele falou assim. E aí, cara, meu irmão, você tem ideia o que é isso não, velho? Tipo, Não eu adiantou tava de naquele... nada. Tipo assim, bicho, eu tava naquele nível assim, todo mundo da academia já dizia que Filipão era o cara, sabe? Tipo, meus atletas ganhando tudo. Em 2017 eu já tinha botado atleta mundial, já tinha atleta que tinha sido vice-campeão da Arnold Classic Ohio, já tinha sido tricampeão mundial de jiu-jitsu com um atleta. Então, Já tipo tinha uma assim, autoridade estabelecida no já mercado, tinha uma né? autoridade estabelecida, o cara chega para mim e fala, tu tá obsoleto 10 anos. Assim, pô. Atualiza Sabe? um pouquinho aí. Tá ligado? Eu, irmão, tem alguma coisa errada. Eu disse, beleza, professor. Nem debati com ele, tá ligado? Eu disse, beleza. Então, por favor, me ajude. Sabe? Eu falei assim para ele, me ajude. Ele, ajude. Tô aqui para isso, né? E aí, continuou a aula dele, me explicou a linha de raciocínio que ele estava falando lá sobre o mecanismo de hipertrofia muscular. Inclusive, foi o primeiro cara que eu ouvi falar que dano muscular não tem relação com hipertrofia. Hoje todo mundo fala disso. Mas lá em 16, 17, meu irmão, isso era pé de cobra. Ninguém falava Quase uma disso. heresia, né? Não, ninguém falava disso, não, pô. Ele foi o primeiro cara que falou isso para mim, sabe? Na pós. E aí eu fiquei imaginando, bicho, eu preciso colar nesse cara, velho. Eu preciso sugar tudo que esse cara tiver para me ensinar. Se ele quiser me ensinar a jogar bolinha de gude de novo, eu vou aprender, porque com certeza eu vou aprender errado em outro lugar. Enfim. E aí ele me mandou um monte de artigos. Isso foi num sábado, esse acontecimento foi num sábado. E aí, no domingo, eu disse, professor, era aula dele de novo, né? Que era um final de semana. Eu disse, professor, eu posso trazer um pendrive e tal? Só bota uns artigos para mim? Não sei o quê. Ele fez. Ó, sim.
E aí ele me mandou alguns artigos, já no sábado mesmo, né? E no domingo eu fiquei de levar o pendrive, para ele colocar outros artigos. Cara, do sábado para o domingo eu não dormi. Eu cheguei em casa, falei para a Cláudia assim, olha, o professor disse que eu estou obsoleto e eu vou estudar, velho. Tu é doido, e amanhã eu vou chegar pelo menos sabendo alguma coisa para falar com ele na aula. Eu me senti extremamente envergonhado. E não foi porque ele me fez passar vergonha, não foi isso. Porque ele foi um cara extremamente assim, como é que eu posso dizer assim, solícito mesmo. Ele não falou isso, né, Não foi para me querendo te dizer. diminuir, né? Não, não foi querendo me diminuir. Foi justamente querendo me colocar para cima, entendeu? Uhum. Tipo assim, foi Tipo me assim, colocar cara, para você cima. precisa de ajuda, eu tô aqui para fazer isso. Pois é, pois é. Então, tipo assim, eu cheguei para a Cláudia e falei, eu preciso estudar. Eu me tranquei no quarto, sabe? Tipo, peguei um notebook, peguei os artigos lá e comecei a ler, muita coisa em inglês, botava no tradutor e tal, e estudando, 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 estudando. Aí foi quando eu pensei assim, de novo, aquele pensamento que eu já falei aqui, cara, eu não sou diferente da galera porque eu estudo, porque isso é um mínimo. Todo mundo deveria estudar, sabe? Talvez eu esteja me fazendo diferente da galera agora, porque alguém disse que eu estou atrasado, alguém disse que eu preciso me atualizar, alguém praticamente disse que eu não sei de nada, e eu disse assim, é verdade, eu preciso estudar. Eu acho que o calo da maioria das pessoas é esse. Quando você diz para a pessoa assim, cara, isso está errado. Cara, não é por aí. Cara, que nada, meu irmão, tu quer me ensinar, não sei o que, tipo, sabe? Eu acho que o que me diferenciou foi isso. De todas as vezes que eu ouvia alguém falar alguma coisa, eu dizia assim, é. E principalmente alguém que eu tinha muita admiração e respeito, né? Não era qualquer pessoa que estava me falando isso. Então eu disse assim, eu vou ouvir o que esse cara tem para falar e vou ler o que ele me mandou e vou tentar ao máximo absorver tudo que ele fala em aula, que é quase impossível, né? Tipo, quase impossível. Mas vou tentar fazer isso. E aí estudei a noite inteira. E aí no outro dia cheguei para debater com ele algumas coisas que a gente ficou de debater e tal. Ele foi super de boa comigo, sabe? Quando a aula acabou, ficou no canto, assim, conversando comigo, a gente trocando ideia pra caramba e tal, que me enriqueceu bastante. Bastante, bastante, bastante. E como é um cara que a área dele mesmo é hipertrofia, entendeu? Ele pesquisa muito sobre hipertrofia, tipo assim, a gente trocou muita figurinha de coisa prática que eu fazia, contava para ele sem saber respaldo teórico. E aí ele, não, tem uma teoria que diz isso, 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 isso. Enfim, aprendi muito com esse cara. E desde então, eu digo que essa foi a minha segunda girada de chave. Né? A primeira foi com o André, lá na graduação. E a segunda foi com o Caú, na pós-graduação. Que foi um cara que realmente falou assim: tu pode até saber muito para quem não sabe de nada, mas para quem sabe, sabe, tipo, tu não sabe de nada. Entendeu? Tipo, foi Uhum. basicamente isso que ele me disse em outras palavras, né? Quando ele falou o que eu falei aqui para tu. Então, isso foi uma outra coisa assim que eu percebi. Ó, agora eu preciso zelar mais ainda pelo meu nome, porque além de carregar o nome de André comigo, que eu sou orientando de André, hoje eu também carrego um respeito e uma admiração de outro professor. Porque ele não faria isso com qualquer aluno. Tu tá entendendo? Tipo assim, eu percebi que não seria qualquer um que teria aquele acesso a ele que eu tive. Ou posso estar enganado, talvez qualquer um tivesse esse acesso. Mas eu acredito que pelo jeito que ele falou comigo, ele não deva fazer isso com todo mundo. Só com alguém que ele realmente gosta, né? E eu me senti acolhido pelo aquele cara. Então, tipo assim, eu fui aluno, eu fui e sou orientado por André e fui e sou aluno de Caú. Então, tipo assim, são os meus mestres, sabe? Então, tipo, eu não posso deixar meu nome à toa, sabe? Eu não carrego só o meu nome. Eu carrego também a história desses caras comigo. Então, em momento nenhum, eu posso fazer uma coisa de qualquer maneira. Eu tenho que sempre entregar o melhor. Essa é a minha filosofia de vida, entendeu? Tipo, sempre entregar o melhor, não só por mim, mas por pessoas que foram e que são os meus mestres, entende? Tipo, eu tenho essa parada muito forte comigo. Até estava comentando isso contigo esses dias, conta do Santa Rosa, né? De fazer alguma coisa assim, antes, não, pô, vou falar com o Júlio. Tá ligado? Que, não, pô, deixa eu falar com o cara, porque o cara também foi uma terceira virada de chave na minha carreira. Enfim, sabe? Então, eu acho que essa, assim, essa parada assim,
de ter esse cunho marcial, vamos colocar assim, envolvido na minha vida, me faz pensar dessa forma. E me fez pensar também, dizer assim, qualquer pessoa não pode falar do meu nome de qualquer jeito, não. Eu preciso ter um zelo por isso, porque eu já tenho um certo nome como personal, eu já tenho um certo nome relacionado às pessoas que me ensinaram, tá? E daqui para cima, velho. Não pode ser daqui para baixo. Então, eu tenho que ter muito zelo com o meu nome, muito zelo com o meu trabalho, muito profissionalismo. Porque isso é o que vai me fazer ganhar mais, é o que vai me fazer ganhar melhor, vamos colocar assim. Porque ganhar mais nem sempre é ganhar melhor, né? Você pode ter 3 alunos que te pagam, sei lá, R$ 1.000 por mês, e tu pode ter os mesmos 3 alunos, né, que te pagam os mesmos R$ 1.000 por mês, né, mas que sejam pessoas mais fáceis de você conviver e que seja numa academia só. Então, tu tá ganhando a mesma coisa, mas tá ganhando melhor, né? Melhor. Tipo assim, entende o que eu tô querendo dizer? Então, não é só ganhar mais, é ganhar melhor. É o que eu sempre falo. E Mas é isso, aí, cara. te interrompendo aqui um pouquinho, e aí vamos concluindo a resposta, né? Que a gente foi lá, falou um bocado de coisa, mas qual foi o tempo exato, assim, não necessariamente exato, mas quando foi que tu percebeu, cara, eu tô, tipo, eu tô respeitado, eu tô, realmente estou sendo levado a sério, digamos assim, que a gente vai ver muito essa questão do profissional respeitado como se fosse um profissional que leva a sério, né? Digamos assim, que as outras pessoas levam a sério. Cara, isso começou a acontecer, eu ainda era estagiário, sendo muito sincero contigo. Já antes Antes da formação. tu já se Antes da perceber, formação. cara, isso aqui eu tô É, diferenciado até porque, de quem é formado. porque, tipo assim, na época, eu já preparava alguns atletas de fisiculturismo e teve uma menina que teve muito destaque, entendeu? Já começou a ter muito destaque. Uhum, E eu também estava ali preparando o pessoal do jiu-jitsu e tal, também, e já teve alguns atletas que começaram a ter muito destaque. bacana. E aí, logo ali quando eu me formei, em seguida eu vim me formar, e quando eu entrei logo na pós, logo no início da pós-graduação, eu assumi ali a preparação física de alguns atletas de jiu-jitsu do BOP, né, do Batalhão de Operações Especiais daqui de Pernambuco. E aí a galera começou, porque a galera adora sigla, né? Então, tipo, quando você tá ligado a alguma coisa, então a galera começou, não, esse bicho aí, ele é treinador de uma galera lá do BOP, meu irmão, sabe? Então, tipo assim, começou, tinha o fisiculturismo, já tinha os atletas de jiu-jitsu, né? E agora tinha um nome muito forte. O nome do Uma BOP força cresceu muito. policial, né? Assim, uma força de elite policial, né? É uma força de elite policial. O nome do batalhão tinha ficado muito forte, também por conta do filme. Eu sei que o filme é mais antigo, mas também por conta do filme ajudou bastante a fortalecer o nome do batalhão, acredito Uhum. eu, né? Não sei o que é que os militares acham disso, mas eu acredito que ajudou bastante. Então, tipo assim, tinha aquela resenha ali, tipo, envolvendo o nome, né? Embora eu não fosse vinculado ao BOP, né? Nunca tive nenhuma ligação direta, mas era uma ligação indireta, né? Porque eu estava ali treinando alguma galera, alguns atletas ali que faziam parte daquele batalhão, né? Sim. Então, inclusive, tenho muitos amigos de lá até hoje, né? Saudades dos caras. Faz um tempo que a gente não se vê por conta da correria, né? Da correria. Sim. Mas esse processo começou a acontecer, Caio, quando eu ainda era estudante, quando eu ainda Bacana. era estagiário, entendeu? Porque eu já treinava algumas pessoas, né? Eu sei que isso é errado, mas eu fazia. E nunca menti isso para ninguém. E aí já começou por ali. A galera já me dava um certo respaldo, um certo respeito e respaldo. Eu já tinha um certo respaldo e respeito, né? Vamos colocar assim, dentro do nicho de hipertrofia muscular. Porque a galera ganhava, a galera tinha resultado. Bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Tu falou aí que tu sempre estudou bastante durante a própria graduação, né? Teve pós-graduação, teve contato com os professores, teve iniciação científica. E aí eu te pergunto, ser estudioso, só assim, né? Vamos botar como esse ponto assim, o estudo é suficiente para que tu seja um profissional respeitado? Basta tu ter uma boa capacidade de estudo, não é boa capacidade de estudo, né? Digamos assim, ter um bom conhecimento para ser respeitado? Só isso é suficiente? Cara, o que é suficiente para você ser um profissional respeitado em qualquer profissão, além disso que você falou, é você ser uma boa pessoa, né? Eu acredito muito nisso, entendeu? Tipo, aqui em Pernambuco, em Recife, já teve vários escândalos
assim, relacionados à grana com o personal trainer, sabe? O cara recebia o dinheiro do aluno e sumia. Já teve gente que fez promoção com o aluno e viajou para outro estado, enfim, sabe? Tipo, e aí não sou eu para julgar que essas pessoas são ruins ou são boas, enfim. Não estou querendo falar isso. Estou querendo dizer que quando você trabalha de maneira certa, de fato, o certo pelo certo, né? Tipo assim, ó, eu só quero o que é meu, eu só vou te dar aula pelo que tu me pagou, eu não vou te dar a mais nem a menos, sabe, por conta disso. Eu não vou ligar para tu e dizer que eu não vou te dar aula hoje porque eu estou de ressaca, sabe? Tipo assim, eu não vou confundir o que é amizade, tá? Com o que é profissional. Então, tipo assim, eu acho que esses foram pontos, tá? Que me fizeram ter destaque. Porque, bicho, a aula era de 3 horas, eu estava lá de 2h50. Entendeu? Tipo assim, se eu fosse atrasar, eu dizia para o aluno, com antecedência. Olha, hoje eu vou atrasar um pouquinho a tua aula. Olha, hoje é isso, isso e isso. Olha, hoje eu vim da aula fulana e fulana acabou atrasando um pouquinho. Você tem disponibilidade de treinar meia hora mais tarde? Eu vou dar sua aula do mesmo jeito. Eu vou jogar minha agenda meia hora mais tarde para todo mundo. Tem disponibilidade? Tenho. Então eu vou lá. Ah, não tenho não. Então perdoa. Eu vou tentar chegar aí o mais rápido possível. Se você não quiser treinar hoje, eu entendo. O errado sou eu e eu vou te dar essa aula em outro dia. Sabe? Tipo, eu posso repor essa aula em outro dia para você sem problema nenhum. Nunca tive problema com nenhum aluno por conta disso. Entendeu? Tipo assim, nunca tive problema com nenhum aluno por conta disso. Então, tipo assim, eu acho que não é só estudar, sabe, cara? Não é só estudar. Porque, tipo, imagina só, eu sempre comparo o personal trainer com uma empresa, né? Então, vamos pegar aqui, não estou fazendo propaganda da Apple, mas a gente tem aqui um telefone da Apple, né? A gente tem um iPhone aqui. Todo mundo sabe que o iPhone tem um sistema operacional muito leve e ele trava pouco, né? Tipo, meu iPhone, eu tive um iPhone que só travou uma vez, estava com a memória lotadona, mas não é comum um iPhone travar. Então vamos comparar esse sistema operacional leve, que é um diferencial muito grande da Apple, tá? Vamos colocar assim, com um cara que estuda muito, tá? Mas a galera não compra um telefone da Apple só por isso. Concorda comigo? Tem Tem toda a todas as outras, experiência, tem assim, toda a experiência em volta. é verdade. A mesma Uhum. coisa é o cara que estuda muito. Ninguém vai contratar um cara que estuda muito só porque ele estuda muito, pô. Sabe? Tem tudo o que vem por trás desse estudar muito, né? Tem se o cara é uma boa pessoa, tem se o cara respeita as pessoas, né? E aí eu tô falando da parte humana, né? Tá bom? Mas quando a gente entra na parte de vendas, tem a oferta do cara, tem o que o cara entrega, né, em relação a resultados, tem o que o cara entrega em relação a material, tem a estética do cara, que muita gente acha que não é importante. Não estou dizendo se o cara é bonito ou feio, não, não é isso. Mas se o cara usa barba, tá com a barba feita. Se o cara gosta de cabelo estiloso, tá com o cabelo sempre bem cortado, tá com as unhas cortadas, tomado banho, sapato limpo. Era É o que eu ia dizer, importante. o do banho, inclusive, eu acho que foi o próprio Júlio que falou, brincando, né? Então, assim, ó, tomar banho não precisa nem dizer que é obrigatório, né? Depois que você saiu ali Bicho, da aula. pois é, sabe? Então, tipo assim, tudo isso diferencia, né? Sim. Tudo isso diferencia. E E aí, aí, posteriormente, né? Lógico, posteriormente, o network. Isso aí faz as pessoas te contratarem também. Mas no começo ninguém tem network, né? A não sim. ser quem já vem de família rica, a não ser quem já tem amigos influentes e tal, mas eu tive zero network. Eu tive zero network. Isso foi sendo construído, né? Tipo, mas quando eu comecei, não conhecia ninguém, pô. Eu era um cara de uma cidade a quase 40 quilômetros de distância daqui do Recife, que estava me aventurando numa academia nova. E a academia nova para mim era tão novo que foi a primeira academia com ar-condicionado que eu entrei, para você ver a realidade de onde eu vim. Eu não Entendi. sabia que existia ar-condicionado em academia, saca? Interessante. E é uma coisa, assim, que eu escutei de uma antiga chefe minha, que eu trabalhava no escritório com auditoria, e ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, eu sempre levo para a minha vida, que foi, não adianta você ser bom, tem que parecer bom também. Tipo, parecer bom no sentido de parecer ser bom também. Então, como tu falou, na tua própria aparência, tu falou do celular do iPhone,
você vê que a aparência do iPhone é tipo de um negócio assim mais requintado, um negócio mais bonito. Então, tudo isso que tu falou de estética, como é o nome, de alto zelo, né, de saber ser pontual, saber falar com a pessoa, tudo isso aí envolve isso, né, de você ter essa aparência de ser um cara muito bom e, ao mesmo tempo, você ter esse conhecimento mesmo para poder ofertar para o seu aluno, né? Uhum. Com certeza, isso faz total diferença, velho. Todo mundo quer ter aula com um cara que está bem vestido, com um cara que é bem arrumado, com um cara que tem uma boa presença, com um cara que tem uma boa oratória, né? São outras coisas que o personal trainer precisa destravar da cabeça, né? O personal trainer não é só aquele cara que conta de 1 até 15, que fala 30 segundos, 40, 5 segundos, 1 minuto e 1 minuto e meio. Vai muito mais além. Sim. Muito mais E além. não só, a gente não está falando assim do personal bem vestido, não é o personal botar uma roupa social, né? O cara botar Não, ali não, não, aquela não. calçazinha, né? Botar um negócio mais alinhado, bonito. Você consegue comprar aí, por exemplo, na Renner, no Riachuelo, uma camiseta de esporte que está ali bem vestido, né? E você consegue, como tu mesmo falou aí, questão de estética, você já começa a apresentar até, que é o ponto da a nossa próxima pergunta, que é justamente a questão de ter um resultado. Se você já não tem um resultado com os alunos, você já tem um resultado dentro de si mesmo, né, com seu próprio treinamento, seja no que for que você esteja fazendo, né? Por exemplo, você é um cara que trabalha com corrida. Cara, tu corre, tu consegue aguentar uma meia maratona, consegue correr uma maratona, a pessoa já vai saber que você está praticando, não necessita estar ali todo sempre no shape. É você praticar o que você, como é que eu posso dizer? O que você prega, né? Uhum. Mas Então, já entrando na pergunta, né, que tu falou, né? sim, Vamos lá, já entrando, olha só, eu não sou o cara que diga assim, tem muita gente que fala assim, o personal tem que ter o maior shape. Eu não digo isso, né? Eu digo que o personal tem que treinar, isso. né? Tipo, ter shape é outra história, né? Nem todo mundo que treina tem shape, mas o mínimo de shape atlético o cara tem que apresentar. Tipo, o mínimo que eu falo assim, A pessoa tem que perceber que você treina, né? ter aspecto que você treina, principalmente se você trabalha com hipertrofia e emagrecimento, Sim, né? sem dúvida. Principalmente se a sua intervenção é nessa área, você precisa ter aspecto que você treina. Até porque é seu primeiro cartão de visita, cara. Como é que tu quer dizer para mim, tá? Que uma coisa é boa para emagrecer ou é boa para hipertrofiar e você nem de longe aparenta praticar essa coisa, sabe? Talvez Uhum. eu pense dessa maneira também porque eu vim das artes marciais, né? Então, tipo assim, um cara para se tornar mestre em arte marcial não é só estudar a teoria da arte marcial. Ele tem que praticar, sabe? Não adianta ele ser um conhecedor de toda a história, né, desde a fundação daquela arte marcial até os dias atuais, se ele não souber a prática. E aí muita gente fala, mas a academia é para um lado, a biblioteca para o outro. Concordo, concordo. Mas se você quiser ter realmente destaque, você precisa ter um mínimo de prática. Até porque a nossa profissão é prática. Eu fico brincando. Médico, por exemplo. Médico tem a prática dele muito antes de se formar. Os caras começam a acompanhar a cirurgia muito cedo. E aí depois os caras vão para a residência, por exemplo, uma residência de cirurgia. O cara vai começar a fazer também, além de acompanhar outras cirurgias mais complexas. Sim. Então, quando o cara se torna apto a fazer a sua primeira cirurgia como chefe de cirurgia, Já fez ele já, várias, né? já fez várias. Tá entendendo? Aí isso eu tento trazer para a educação física, a galera às vezes me critica. Mas não, pô. Tu precisa treinar. Treinar é o básico. Tu É. precisa aprender. Quer ver o cabro profissional de educação física? Diz assim, meu irmão, chega aí. Cara, professor, só me ensina aqui a fazer um levantamento de terra. Ei, irmão, velho. Dá vergonha, pô. Professor, só me ensina aqui a fazer uma elevação pélvica. Dá vergonha, pô. Os caras não sabem. Os caras não sabem, pô. Então, tipo assim, treinar é importante. Ter o shape é um diferencial, tá? De Não fato, é um é diferencial. essencial, mas é Não é, diferencial, né? não é essencial, mas é um diferencial, tá? E aliar a teoria à prática é obrigatório. Massa, massa. E para já finalizar, né? A gente já falou, passou por vários aspectos, e aí alguém pode estar se perguntando, alguém que está vendo esse vídeo pode estar se perguntando assim, tá, mas por onde é que eu começo a ter esse respeito? Como é que eu começo a ganhar essa autoridade, a ser um profissional respeitado? Como é que eu, vamos supor, o Felipe
voltou aos primórdios, não está conseguindo fazer, digamos que tu começou ali a estudar de novo a educação física, ou está recém-formado, mas nunca parou para prestar atenção nisso e quer começar agora. Qual seria teus primeiros passos? Hoje está mais fácil que a gente tem um digital, né? Sim, O sim. digital está em alta aí, então hoje está mais fácil. Eu considero que hoje está mais fácil. Vê, eu continuaria estudando, como sempre estudei. Continuaria sendo uma boa pessoa, como eu sempre fui, tá? E aí deixando bem claro o valor de hora-aula para as pessoas, falando da parte profissional já, tá? Deixando bem claro o valor de hora-aula, planos, forma de pagamento e condições de reposição de aula, tá? Isso é uma coisa que vale muito a pena falar logo no início, quando você capta os primeiros alunos. Mostraria para esses alunos que eu consigo trazer resultados para eles, mas que eu preciso de um mínimo de esforço deles em relação ao comprometimento com o plano, não só de treinamento, como de dieta. E aí vai o diferencial do shape. Isso aqui é um extra. Quando você treina e quando você faz dieta, automaticamente os teus alunos, as pessoas que te procuram, se conectam com o que tu faz. Então, antes de ser, como isso que eu sempre digo, de ser um bom profissional, antes de dizer que você é o melhor no que você faz, seja o melhor com você mesmo. Estude por você, para você oferecer um melhor serviço, tá? Treine por você, pela sua saúde, pela sua estética, tá? Faça dieta por você, pela sua saúde, pela sua estética, que as pessoas naturalmente vão te procurar por tu aparentar ser um cara mais saudável, por tu ser um cara mais feliz porque tu treina e porque tu faz dieta, por tu apresentar um conhecimento técnico diferenciado não só na tua fala, mas também em você mesmo. E aí, isso é tão importante treinar, é tão importante fazer dieta para o personal por conta disso. E aí, logicamente, você não precisa ser um monstro, você não precisa ser um Ronnie Coleman ou Phil Heath, até porque você não vai ser, né? Você não precisa ter 45 de braço. Não, você só precisa treinar e fazer dieta. Ter o aspecto que treina. Paralelo a isso, eu jogaria nas minhas redes sociais, pontualmente, isso aqui que a gente está fazendo também, agora. Uma conversa dessa com um aluno meu, que eu pude transformar a vida dele, como foi. Qual foi o diferencial que esse aluno viu em mim, para que outras pessoas possam ver também. E até as críticas que esse aluno pode me fazer, o feedback é muito importante para que eu possa melhorar o meu serviço. Então, tipo, eu não vou dizer que existe uma fórmula, mas eu iria por esse caminho. Show, show. Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Tem alguma consideração final aí, Felipe, para querer dizer? Galera, eu queria ouvir o feedback de vocês em relação a essa conversa, para a gente saber se pode continuar fazendo isso ou não. É importante pra caramba, né? A gente ter esse feedback de vocês. Eu peço para vocês que estudem, tá? E mostrem que vocês estudem, treinem e façam dieta, tá bom? Essa é a minha consideração final aqui, Show. beleza? E aqui é um episódio, digamos assim, piloto, né? Se tudo der certo, a gente vai fazer mais e mais vezes. Espero que vocês possam curtir aí. E até a próxima. Falou. Os